e aí eu passo a bola para o Maurício falar um pouquinho do que ele está fazendo com a doutora Iá na Redditor, Unimed, Leve Saúde. Maurício, a bola está com você, meu querido. Obrigado aí pela abertura. Bom, pessoal, a gente tem visto que, como o Renato falou, muito se fala de inteligência artificial, e a gente tem visto aí também grandes nomes, né, globais, né, Jeff Bezos, Elon Musk, falando da bolha de IA e que muitos projetos de IA vão falhar, né, porque viram um hype. Só que a grande diferença entre o hype e uma execução com êxito está exatamente no mindset cultural e alinhamento e, obviamente, no modelo de IA proposto e absorvido por cada instituição. A gente, mesmo na doutora I, a gente começou acreditando no início que a gente conseguiria ter uma plataforma generalista que valesse para todo mundo e etc. E o que a gente está vendo depois de um ano de empresa e break vai empresa em 9 meses, né, aproximadamente, a gente está vendo que, na verdade, o modelo vencedor está sendo um modelo onde a empresa do outro lado, né, tem um mindset de inovação, tem exatamente uma cultura, né, de inovação de fato, onde ela consegue, inclusive, testar novos modelos de operação, né? E muitos dos nossos clientes, a gente vem transformando esse modelo, né, a forma de operar, a forma de atender, de cuidar, né? E a gente vê que a inteligência artificial, ela vai, nessa nova era da saúde inteligente, né? O que a doutora aí se propôs a fazer é criar o que a gente chama de SIS, Super Intelligent Software, né? Então, muito diferente de eu ter um sistema rígido, onde eu sou obrigado a preencher campos, seguir protocolos, é muito mais inteligente a gente ter sistemas que se adaptam ao fluxo, à jornada de cada instituição. Então, a doutora aí, ela foi na contramão do mercado, que acaba vindo com viés, né, de jornada pré-determinada, né? A gente vê muitas empresas, né, de IA que falam assim, pô, vem aqui conhecer a minha jornada, a minha IA, o meu fluxo, né? E a doutora aí, ela foi num outro modelo, a gente foi um pouco na contramão disso, né? Falando o seguinte, não, deixa eu entender a sua jornada e, baseado no que você precisa, a gente vai criar o melhor fluxo adaptado aos sistemas que você já tem. Então, a gente foi na linha da ultra-personalização, só que ultra-personalização com LTV gigante, com geração de valor, com ROI real mensurável. E aí, entrando nos 3 principais pontos que a gente acredita, né, a nossa visão está muito alinhado que o grande vencedor, né, do mercado de IA, tanto da instituição que utiliza, quanto do médico, quanto da empresa de IA, por exemplo, está muito relacionado a 3 grandes fatores: personalização, integração e contexto. Tá? The winner, né, desse mercado, ele tem que entender que sem esses 3 pilares, ele não vai conseguir gerar valor, gerar ROI de fato. Então, vamos percorrer um pouquinho desses 3 pilares, né? Personalização, né? Ele tem a ver com o quê? Com o meu fluxo, a minha jornada, do meu jeito. Porque a gente sabe que medicina, ela é personalizada, né? Como a gente está aqui com o João falando de medicina, né, de precisão, que eu, by the way, conheço bem aí, já fiz meu teste genético, enfim, já trabalho com medicina de precisão, vamos dizer assim, na minha vida, já há mais de 4 anos. Então, conheço bem desse contexto e eu vejo que cada vez mais você trazer a IA para esse contexto é exatamente você conseguir personalizar a IA para o seu fluxo, para o seu contexto. Segundo tópico, a gente falou de personalização, agora contexto, né? Muitas pessoas falam assim, poxa, mas a doutora aí, ela tem um insight, um resultado, ela está baseada em quê para trazer aquela sugestão, né? A gente está muito mais focado em trazer o contexto adequado para a tomada de decisão do que, de fato,
a doutora aí ter um paper ou baseado num artigo XPTO. Por quê? Já existem players fazendo isso, específicos. Por exemplo, o próprio Gemini hoje, né, no projeto AlphaCode lá, ele comprou o DeepMind, né? É a maior LLM médica com estudos mais profundos do planeta. Não tem ninguém hoje com maior assertividade e precisão do que o DeepMind, na nossa visão. Então, muito melhor do que um cara que está lá com bilhões de investimento em curadoria de conteúdo, assertividade, é muito mais inteligente a doutora aí trazer o contexto certo, e que contexto certo tem a ver com o histórico do paciente, com os sinais vitais dele, com o momento atual dele, com todo o histórico de exames, de consultas que ele já fez, de resultados desses exames. Então, está muito mais relacionado a eu trazer esse contexto fácil para fazer uma pergunta do que eu ir, por exemplo, na Open Evidence e fazer uma pergunta de 5 estrofes, né, de 4 palavras, 5 palavras, que não vai me trazer todo o contexto daquele paciente, né? Então, a doutora aí, ela focou na personalização, no contexto e, por último, na integração, que é quando a gente consegue, Renato, juntar a nossa camada de atendimento de experiência médica com essa visão nossa aos sistemas legados que já existem na instituição e gerar velocidade. E aí a gente está falando aqui de muito mais do que só produtividade, a gente está falando de produtividade no contexto certo para o fluxo adequado de cada instituição. Então, só para fazer um wrap-up, né, da nossa visão, primeiro ponto relevante, né, que o vencedor está olhando para esses 3 pilares. Segundo, né, que nessa era da inteligência artificial, não basta só eu ter uma inteligência artificial que está olhando para o retrovisor, né? Eu tenho que ter uma inteligência artificial que está mapeando alertas e eventos críticos no cuidado contínuo, real time, seja no pronto-socorro, na internação, no ambulatório ou na telemedicina, né? E aí a pergunta que fica é: quantas empresas ou médicos, clínicas estão se portando dessa forma, né? Porque uma coisa é você olhar para o retrovisor, né? Outra coisa é você conseguir olhar real time e tomar uma decisão. Por quê? Né? A jornada assistencial, né? Às vezes a diferença entre a vida e a morte, entre a receita e a despesa, entre uma experiência boa e a ruim, está exatamente na tomada de decisão real time, né? Então, capturar esses eventos e conseguir monitorar e endereçar em tempo real. Então, isso é um pouco do que a gente enxerga. A gente sabe que a IA não vem para substituir o médico, ela vem para potencializar a atuação, liberando tempo, gerando recomendações, padronizando raciocínios e suportando decisões do médico, né? E a doutora aí, ela acaba sendo essa simbiose entre o humano e a máquina, né? Maurício, já que você deu uma respirada aí, uma coisa que eu sempre falo nas palestras, e eu gosto muito, né, quando tem a ver aqui com os assuntos que a gente está trazendo hoje, é o conceito de seres humanos aumentados. Você está falando simbiose homem-máquina. Eu até te interrompendo um pouquinho aí, mas eu queria que você desse uma materialização de toda essa estruturação que você trouxe, da arquitetura da solução, juntando cooperação, mas de maneira prática, né? Traz um pouquinho do impacto que você está causando. Perfeito. Então, vamos lá. Em casos práticos aqui, vou pegar um exemplo de ambulatórios ou pronto-socorros, né, que a gente vem atuando, de forma muito prática. Você imagina você começar com um paciente, né, atendendo um paciente, você é médico, né, um paciente que já pode ter sido triado antes por um ser humano ou até coletado perguntas por uma máquina, por um agente que fez uma pré-triagem. Você, médico, já receber todas essas informações que foram coletadas através de uma gravação, né, de uma transcrição, na verdade, de um áudio em texto, e todos os campos do que você, médico ou instituição, julga que são relevantes no seu modelo de anamnese, no seu modelo de análise que você quer fazer, ou seja, no seu fluxo, com os seus protocolos. Com o seu próprio sistema, né? No seu próprio sistema, você só tem uma interface, doutor, aí, onde aquilo já foi absorvido numa etapa anterior ou não.
vai entrar o paciente e você já tem todos os campos estruturados na tela, né? Eu poderia depois mostrar um exemplo de uma tela dessa em algum momento, mas basicamente o médico ele poder já ver todos os campos estruturados de antecedentes históricos, ele poder ter uma interoperabilidade em ele simplesmente perguntar para um agente aqui, copiloto na direita dele, falando o seguinte: poxa, me conta um pouco do histórico desse paciente, dos riscos que ele tem, ou me conta da cronologia dos fatos. Enfim, você poder conversar com um agente real time sobre o histórico, além de já ter na sua tela hipóteses diagnósticas, sugestões de hipóteses diagnósticas, sugestões de perguntas adicionais para o seu perfil, para o seu fluxo que você médico já personalizou anteriormente. Então a IA já está te sugerindo, de acordo com o teu protocolo, exatamente o que você deveria perguntar para aquele caso, que eu já trouxe o contexto e já processei na tela antes da consulta começar. Então, a gente poder trazer um arsenal potencial gigantesco para o médico, dele poder já ter as perguntas, as sugestões de exames, enfim, sugestões de relatórios, que ele, né, uma pré-triagem que já foi feita e todo um campo de anamnese já pré-preenchido. E quando ele começa a consulta, ele começa a gravar novamente, transcrever aquela consulta. Basicamente, aí já começa a retroalimentar real-time todos os campos da tela, e aí você já pode automaticamente criar os seus agentes ali, mas você já tem agentes preset do lado direito, onde você pode, de fato, utilizar aqueles agentes, você como médico, na hora que você quiser, ao seu bem entender. Seja para pegar uma sugestão, uma ideia, uma recomendação, um insight, ou gerar suas documentações clínicas ao longo da consulta. Seja um atestado, uma sugestão de encaminhamentos, enfim, uma série de documentações que você pode materializar e tudo isso integrado ao seu sistema atual. Então, isso é o que a doutora aí vem fazendo, por exemplo, em jornadas de pronto-socorro, ambulatório, telemedicina, reduzir. Agora falando de impacto real, né? Qual o impacto real que isso causa na prática? Redução do tempo de consulta, aproximadamente pela metade. Né? Então, a gente tem aí casos de triagem de redução de mais de 60% do tempo de triagem, e a gente tem consultas chegando a 40% de redução do tempo de consulta, você reduzindo todo o tempo geral de atendimento global. A gente tem casos de redução de custo, né? Quando a gente está falando de um hospital, de uma operadora de saúde verticalizados, a gente consegue ter uma redução de custo assistencial, porque você tem uma transcrição, uma IA analisando e já encaixando no protocolo específico daquela instituição, né? A gente sabe que ali que sugerindo isso tudo para o médico, então o médico ele consegue ficar muito mais assertivo e direcionado para o que a instituição, né, acredita que é o melhor protocolo a ser seguido. Isso gera mais aderência, mais governança clínica, vamos chamar assim, sobre o que está sendo proposto para cada paciente, né? Obviamente que isso tudo pode ser personalizado por cada instituição, então todos os nossos clientes, eles têm 100% de personalização nas sugestões da IA. Por quê? Na verdade, são eles que fazem o setup da IA com a base de conhecimento, com o protocolo específico de cada instituição. Então, eu consigo reduzir o tempo de atendimento, aumentar a assertividade diagnóstica, match com protocolos sugeridos, né? E a gente consegue também otimizar todo esse tempo de documentação clínica, garantindo mais assertividade para o processo como um todo, né? Na outra ponta, a gente consegue ter também uma assertividade diagnóstica muito maior no ponto de vista onde casos com maior... o que a gente vem vendo também de impactos reais em hospitais de diversas redes aí. Maior pertinência clínica. Pertinência, pessoal, é um termo muito utilizado, né? Principalmente aí em hospitais, quando você vai internar um paciente ou não internar um paciente, né, a gente tem ali a questão da pertinência. Então, se um paciente, eu tomei a melhor decisão clínica, né, para ele, quer dizer que eu tive maior pertinência. E como que um hospital privado, né, ele consegue mensurar isso? Através, se eu tive glosa, se o plano de saúde depois, né, o auditor
foi lá e deu alguma impugnação, falou, não, isso aqui não é pertinente para esse caso clínico, né? Só que agora que eu tenho todo o contexto da história clínica muito bem contado, muito bem relatado, eu consigo ter muito mais contexto. Então, Renato, eu consigo tomar uma decisão muito mais embasada em fatos e dados, com isso aumentar a pertinência e reduzir glosas, reduzir problemas operacionais e garantir o mais importante de tudo isso que eu falei, que é o quê? O melhor atendimento para cada paciente. Então, eu estou falando de minimizar riscos, gerar alertas, né, salvar vidas e ter maior pertinência, maior assertividade, maior receita com menor custo. Então, a gente tem inúmeros casos de bem reais aí para contribuir e compartilhar.